Olá, você que se prepara para o Exame Nacional do Ensino Médio e para as provas vestibulares. Eu sou Salviano Feitosa e seja bem-vindo ao canal Super Sociologia, o canal que não apenas vai te ajudar a tirar boas notas, mas também e principalmente vai te ajudar a pensar fora da caixa. E o tema desta aula é um tema que tomou conta das conversas no Brasil. Pense num tema polêmico. Pense onde você olhasse ou para onde você olhasse tem alguém falando, e ainda tem, porque a situação ainda não foi concluída. Na rua, na chuva, na fazenda, ou numa casinha de sapê, tchu, tchu, tchu. E é o tema da redução da maioridade penal. Mas antes de você pensar em argumentos contra ou argumentos a favor, não, esse não é o objetivo do Super Sociologia. Nós vamos aqui adicionar outros elementos a essa discussão. Elementos que, no nosso entender, eles são fundamentais para tratar da discussão em bases um pouquinho mais sólidas. Porque ser contra ou ser a favor é, em muitos momentos, marcado por intensa emoção, e a intensa emoção, quando se trata de questões públicas como essa, de interesse coletivo fundamental, atrapalha muito mais do que ajuda. E o primeiro passo que a gente pode dar nesse sentido é entender a redução da maioridade penal a partir da relação que ela tem com os direitos. Mas, para começar mesmo, a gente tem que definir o que são direitos. Uma das definições de direito é que o direito é a garantia que nós, seres humanos, enquanto vivemos em sociedade, nós vamos ter as condições necessárias para desenvolver todas as nossas potencialidades. Quando a gente pensa dessa forma, fica muito interessante observar os direitos a partir de suas divisões. Os direitos naturais, os direitos civis, os direitos políticos, direitos econômicos e os direitos humanos. Vale lembrar também que há uma categoria de direitos sociais que, ainda que todas essas categorias elas estejam divididas, é importante lembrar que essa divisão ela tem efeito didático, ou ela tem a finalidade didática. Esses direitos estão todos eles relacionados. Então vamos pensar assim, vamos pensar nos direitos naturais como sendo aqueles direitos, até porque eles são, os direitos que nós temos garantidos a partir do momento que nós nascemos. Nasceu, tem direito para você. Quais os direitos? Direito à vida, direito à segurança, direito à liberdade e direito atenção, a buscar a própria felicidade. Pois bem, ainda que pareça piegas, é fundamental compreender o direito a buscar a própria felicidade como um dos direitos que estão na base, que são basilares da vida em sociedade. Agora vamos ver cada um deles especificamente. O direito à vida é autoexplicativo, mas é o direito que nós temos a partir do momento que nascemos. Mas esse direito, ele torna-se nulo ou quase nulo se não há a segurança necessária para que a vida, por assim dizer, como se diz no ditado popular, que ela vingue. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que a segurança é mais do que ter alguém garantindo que eu não vou ser roubado, que minha vida não vai ser colocada em risco por causa de um crime. Pelo menos não um crime dessa natureza. Mas é a segurança para o desenvolvimento das minhas potencialidades. E esse ponto é fundamental, por quê? Porque a gente precisa de segurança sanitária, a gente precisa de condições adequadas para o desenvolvimento das nossas capacidades intelectuais e, além das nossas capacidades intelectuais, as capacidades físicas, o que faz com que a gente lembre da escola, que é o local em que, nas condições ideais, deve garantir tudo isso para a gente. A gente também precisa de segurança para desenvolver as nossas crenças. A gente precisa de um ambiente seguro no qual a gente possa acreditar em tal ou qual religião, em tal ou qual crença ou ainda em uma possível situação de ateísmo. Uma vez que esse processo de segurança ele é garantido, no qual as potencialidades intelectuais, físicas e espirituais elas são levadas adiante, então o indivíduo vai ter as condições necessárias para exercer a liberdade, porque essa liberdade vai estar ligada
diretamente a capacidade de discernir aquilo que eu preciso, aquilo que eu necessito, e a partir daí eu vou poder buscar a minha felicidade. Ora, pense comigo, essa situação em que há todas essas potencialidades sendo estimuladas para se tornar uma realidade, tornam possível que o indivíduo, ao buscar a própria felicidade, ele vá adiante pensando também na coletividade, considerando a educação como parte desse princípio em que o indivíduo se desenvolve não apenas como indivíduo, mas como parte de um coletivo e indissociável dele. A partir daí, a busca pela felicidade vai estar garantida. E como é que isso vai se relacionar, ou pode se relacionar, com a redução da maioridade penal? Da seguinte maneira: como essa redução da maioridade penal, ela pode ser reivindicada e pode se exigir daquele indivíduo que não passou por esse processo de socialização, que ele compreenda que as ações dele implicam uma quebra da harmonia social, da própria segurança da coletividade, mas também dele mesmo. Ora, se a gente nega, ou se a nossa sociedade não tem garantido de maneira plena os direitos naturais, o direito à vida, à segurança, à liberdade, para buscar a própria felicidade, é no mínimo problemático exigir que o indivíduo que não teve condições de desenvolver as suas potencialidades, que ele cumpra, ou pelo menos que ele sofra, quando ele está em condições desiguais de exercício dessa própria busca. E aí, não é uma defesa de um criminoso, mas é o entendimento de que o crime e o criminoso, o suposto criminoso, a menor infratora, eles vão além do crime cometido. Eles não são o crime que eles cometeram, mas sim, eles fazem parte de uma estrutura, de uma conjuntura e de uma situação social que tornou possível a produção do jovem criminoso. Pensar nessas condições é apenas um passo. A gente também precisa trazer outro elemento à discussão, que é se há a possibilidade de equivaler a pena a um crime cometido quando nós tratamos dessa redução. Mas esse é assunto de outra aula. Inscreva-se no nosso canal, curta o Super Sociologia no Facebook e acesse o penseforadacaixa.blog.br. É isso aí e até a próxima.